Estamos todos com paz, Senhor, amém? Amém! Quem está feliz com Jesus? Eu creio que todos estão, porque vocês estão aqui nesta noite adorando o nome do Senhor, amém? Irmãos, confesso que eu estou um pouco nervosa, né? Porque eu tenho uns 10 anos, acho 7 que eu não prego, né? E só Jesus na causa, mas vamos ver o que o Senhor quer falar conosco, né? Eu creio que Deus tem uma palavra especial para você aqui nesta noite. Deus tem algo para você aqui nesta noite. E vocês vão já abrir na sua Bíblia aí em 2 Samuel 12. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer ao nosso irmão Gabriel, que foi muito insistente. Pensa na pessoa insistente com esse menino. Só Jesus, mas eu agradeço porque, irmãos, não tem coisa melhor do que trazer a palavra do Senhor. Eu falo que eu não sou muito de público, mas aí fora, graças a Deus, onde eu passo, eu falo de Jesus, né? E eu creio que Deus também ouve, Deus também fala. Então, estar aqui é uma honra para mim nesta noite, né? Deus nos escolheu e eu creio que grandes coisas Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. 2 Samuel 12, quem encontrou diz amém? Amém! Então vamos ver você para vamos falar, essa campanha é forte, viu? Aleluia! Campanha de fidelidade e misericórdia. Né, meus amigos? Eu admiro muitos pregadores aqui na igreja, né? Eu ia falar isso na minha mente, né? Meu pastor, meu esposo aqui, né? Irmão Djalma, irmã Zenilda, né? O Wellington, Nilton, tem muitos pregadores aqui na igreja que eu admiro, mas eu não sou pregadora, meu irmão, eu confesso. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que viera. E ele tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu e em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. E pela cordeira tomará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. E disse Natã a Davi: tu és este homem. Amém? Somente até aqui. Posso sentar e louvar a Deus com glória. Forte, né, irmãos? Mas o Senhor, aleluia, eu fugi dessa palavra o dia inteiro, mas o Senhor vai ler aqui. Senhor, misericórdia, Pai. O Senhor falou: é aí, faça o que eu te mando. Aleluia. Aleluia. Mas vamos agora entrar na história de Davi um pouco. Um homem que era segundo o coração de Deus. Aleluia. Quando nós lembramos de Davi, nós vemos que Davi, ele foi matador de gigantes. Davi foi adorador. E Davi tinha uma fé inabalável, uma confiança tão grande em Deus. E era isso que agradava ao Senhor. A confiança que Davi tinha em Deus. E nós lembramos de Davi como um homem poderoso. Deus fez de Davi um homem grande e poderoso. Um dos melhores reis. Eu creio que o melhor rei de Israel. Eu admiro Davi pela sua bravura, pela sua confiança. É um dos livros que eu gosto de ler, é a história de Davi. E nós lembramos de Davi como um grande homem de Deus, ao qual Deus levantou na terra, onde Davi ganhava muitas batalhas. Davi matou gigantes. E nós lembramos de Davi como um homem poderoso. E ainda Deus o titulou como segundo o seu próprio coração. Mas como Davi
Ele era o próprio coração de Deus e falhou. A Bíblia diz que Davi ele comete algo diante do Senhor, algo que desagradou a Deus, que desobedeceu os seus mandamentos. Quando o profeta Natan se apresenta diante de Davi e conta essa história aqui deste homem pobre, deste homem rico, Davi ele se indigna tanto que ele fala: digno é este homem de morte. Eu creio que quando Davi ali pecou contra Deus, irmãos, ele não tinha caído em si, que ele tinha pecado contra o Todo-Poderoso. Ele não tinha caído em si, que ele tinha pecado contra Deus. E quando o profeta Natan ele se apresenta diante de Deus, ele se apresenta diante de Davi, Davi ainda fala: digno é esse homem de morte. E mal sabia Davi que era ele. E o profeta Natan diz: Davi, você ficou indignado, pois este homem és tu. Davi cometeu um adultério e um homicídio, dois pecados que para a humanidade, para o homem, seria um pecado mortal. Davi ele teria que morrer. Mas para o nosso Deus de misericórdia, Deus ele jamais mata quem se arrepende. Deus não mata quem se arrepende. E a Bíblia diz que quando o profeta Natan falou para Davi que digno, que ele era este homem digno de morte, Davi ele se dobra diante de Deus, ele cai de joelhos e pede a misericórdia de Deus. Imagine Davi, irmãos, neste momento, porque Davi ele pensou que seria outra pessoa menos ele. Mas quando o profeta Natan fala: é você que é digno de morrer, imagine o coração de Davi neste momento. Imagine como Davi se sentiu neste momento. Davi caiu em realidade. E Davi se humilha diante de Deus. Davi ele cai de joelhos. E é quando no Salmo 51, no versículo 3, que ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Nós podemos ver que Davi ele se humilhou diante de Deus. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas as suas consequências, irmãos, foram grandes diante de Davi. Dentro da casa de Davi, as suas consequências foram terríveis. Você pode pecar? Pode. Mas não deve. Porque as consequências que vêm sobre as nossas vidas quando nós pecamos são terríveis,
paz.